elas contêm um plano de contingência para qualquer tipo de emergência. O que é feito nesse caso é a revisão do plano, porque é um risco que está associado ali à área do município, então isso tem que ser calculado, as medidas têm que estar previstas dentro do plano de contingência da prefeitura, mas obviamente que o DAE e a secretaria vai dar todo o apoio para a revisão desse plano de segurança, desse plano de contingência. Esse plano, desculpa, o outro plano são 6 volumes e esse é o 7º, é isso? Desculpa. Eu realmente não sei de onde esse dado ele foi extraído. Então, pode repetir? Eu não ouvi. Não foi oficialmente apresentado. Então, isso que a gente precisa ter cuidado, porque os documentos oficialmente serão apresentados primeiro às instituições, à Prefeitura e à Defesa Civil. Então, qualquer informação que não seja da Prefeitura ou da Defesa Civil, podem ser informações que não são verídicas. Eu perdi o começo que você falou desse cuidado. Eu perdi o começo. Ela não está me ouvindo, não? Que a gente tem aí na internet, né? A gente sabe que nem tudo que sai é verdadeiro. Pois. Eu não estou te ouvindo. Você está falando e eu estou perguntando algumas coisas. Eu não estou ouvindo. Desculpa, gente, é porque eu não estou ouvindo, eu estou só respondendo aqui Então, duas coisas que eu te perguntei em cima do que você falou. Anotei as perguntas da Tereza para ir Mas espera só um pouquinho. Sem ouvir. O processo, o autossalvamento, as áreas de autossalvamento são aquelas áreas onde não tem tempo, não existe um tempo hábil de se haver de agentes chegarem até o local. Então, obviamente que essa população da área de autossalvamento, ela precisa ter uma atenção maior, por isso que são colocadas as sirenes, a população é treinada, é feito os simulados de evacuação da área, enfim, mas isso vai estar bem definido e detalhado dentro do plano de contingência. Tá? Com relação à Defesa Civil e Corpo de Bombeiros terem visitado a obra, Gui, eu não fiquei sabendo. Você tem alguma informação sobre esse fato? Não, isso, sim, não é verídico. O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil não vem aqui por muito tempo. Mas não era nem a de Pedreira, era do Estado, eram umas pessoas do Estado, não? Ninguém veio. O Eduardo, da Defesa Civil, está com a mão levantada. Eduardo, você quer falar alguma coisa? Eduardo? Estão me ouvindo? Sim, Eduardo, pode falar. Eu vejo que um dos questionamentos da Tereza é em relação à execução do nosso PLANCOM, que seria o plano de contingência municipal em virtude do barramento, né? Isso. Nós temos sim nós não temos equipe, claro, para desenvolver um plano dessa dimensão e para atender a necessidade do DAE. Isso já foi dito lá atrás, inclusive foi documentado, né? Mas em virtude está sendo considerado. Sim. Uhum. Já tive lá no DAE, já tive na Defesa Civil do Estado, a gente já conversou sobre isso, né? Então decidiu-se fazer a contratação de um ente aí, com profissionais competentes, para gerir esse plano, né, para o município de Pedreira. Então, aí essa questão, né, tranquilizar a Tereza em relação a isso. E em virtude de um outro questionamento dela, que também seria o tempo hábil, né, para a gente poder trabalhar essa questão, eu entendo que sim, uma situação delicada, mas que nós temos que gerir esse risco aí, né? A ideia seria essa. Na realidade, a gente tem alguns exemplos de barramentos que estão, inclusive aqui na região metropolitana de São Paulo, existem alguns barramentos. A represa Billings, por exemplo, ela está dentro da cidade de São Paulo, né, da região metropolitana. A represa tem mais de 70 anos e
se eu não me engano, uma única vez ela precisou ser esvaziada para ter algum tipo de manutenção. Óbvio que a gente tem que trabalhar pensando nas possibilidades, né? E pensando no risco. Eu acho que na última reunião a gente conversou bastante sobre quais são os conceitos, né, de risco. Um empreendimento, né, um reservatório, como são os reservatórios de Pedreira e Duas Pontes. Então, são obras bastante seguras, são obras que vão ter um monitoramento em 24 horas por dia. Tem todos, não são como as barragens, né, de rejeito, barragens que são passivos. Pelo contrário, a nossa não, a nossa é ativo, né? A água é o nosso produto. Então, elas são seguras. Eu acho que um dado importante também que a gente precisa levar em consideração com relação aos estudos hidrológicos. A gente tem visto por aí algumas situações, algumas barragens, por exemplo, em Minas, na Bahia, que tiveram problemas agora em função desse alto volume de chuva. Não teve nenhuma barragem do tipo parecida com as que nós estamos construindo aí. As que tiveram algum tipo de problema eram diques, sem nenhum tipo de extravasamento, sem nenhum tipo de sistema de monitoramento, a não ser o visual. E o sistema de monitoramento visual, ele é bastante, ele é eficaz, mas quando também tem um sistema de monitoramento com equipamentos. Então, uma coisa, ela complementa a outra. Quando você tem só um sistema de monitoramento visual, para você conseguir, né, para os técnicos enxergarem que pode ter algum problema ali, ele já tem que estar visível. Então, assim, óbvio que as medidas precisam ser mais rápidas. Isso a gente já tem visto aí em alguns lugares. Outra coisa também que a gente precisa levar em consideração, gente, é que assim, nós temos 2 barragens que foram projetadas com um PR, que é um termo de referência de 10 mil anos. Ou seja, passa pela barragem uma chuva milenar, que se caso ocorresse essa chuva, mesmo sem a barragem, toda a região estaria inundada, isso independente de barragem. Então, assim, ela foi projetada com alto nível de segurança. Nem tão cedo, talvez a gente nem esteja vivo aí para ver esses vertedouros verterem, não é, Gui? Porque para eles chegarem a verter, tem que ser um volume de chuva muito grande, muito grande. Então, assim, há muito tempo a gente não vê as represas, por exemplo, da Sabesp. Acho que a última vez, sei lá, deve ter uns 3 ou 4 anos, mas assim, tinha muitos anos que os vertedouros eles não vertiam, né? E o vertedouro é das garantias de segurança para que garanta a estabilidade do barramento. Então, eu acho que isso a gente precisa levar bastante em consideração, que são projetos seguros, são projetos que estão sendo estudados, estão sendo acompanhados. Existe inquérito civil público, existe ação civil pública. Então, assim, a gente está o tempo inteiro lidando e conversando e tendo que encaminhar informações para o IPT, que está acompanhando direto a gente. O Ministério Público está acompanhando o projeto para e passo. São técnicos altamente qualificados. Então, a gente tem, assim, nomes que são nomes, são profissionais renomados no Brasil inteiro, profissionais com muita experiência, professores, doutores,
acompanhando esse projeto. A gente tem o IPT, a gente sempre está fazendo reunião com eles, então, assim, eles estão acompanhando o projeto, cada passo, cada alteração que é necessário fazer. Às vezes a gente a gente altera alguma coisa em função de uma discussão com o IPT. Então, assim, e chega-se num denominador comum. Então, assim, eu acho que com relação à segurança do empreendimento, a gente tem uma segurança de que o projeto está sendo executado com a melhor técnica, dentro das melhores tecnologias existentes. O projeto ele é seguro, e daí agora o que a gente trabalha é com risco, né? A gente trabalha com risco, não quer dizer que vai acontecer. A gente, quando sai de casa, de carro, e coloca o cinto de segurança, não quer dizer que a gente vai estar esperando bater com o carro, né? A gente quer se resguardar caso aconteça alguma coisa. Então, assim, se a gente pensar que a chance de um reservatório comum, que não é um reservatório que tenha toda essa segurança que os nossos estão tendo, tem uma chance, um risco 0,0000 de acontecer qualquer tipo de acidente, mesmo que ocorra qualquer tipo de dano no barramento, ainda assim existem todos os equipamentos que podem dizer e que vão demonstrar que existe alguma coisa acontecendo de errado ali naquele barramento. Então, assim, além de tudo isso, a gente tem esse risco que é muito baixo. É um risco, eu não quero de maneira alguma diminuir a nossa preocupação, ela é existente, a gente entende a preocupação da população, principalmente quem tá jusante, né? Óbvio que é natural que tenha essa insegurança, mas o que a gente está aqui como profissionais para dizer que a gente confia no projeto, que o projeto está sendo executado com todo o rigor necessário, está sendo acompanhado, está sendo fiscalizado por todos os entes possíveis e imaginários. Então, assim, eu já nomeei aqui todo mundo que está passando por ali. A equipe técnica do DAE é uma equipe muito experiente, que está acostumado com esse tipo de empreendimento. Não são as primeiras barragens que o DAE executa em São Paulo. Então, o que a gente precisa agora é realmente fazer essa divulgação dos planos de segurança. Esse nem era o tema agora dessa reunião, né? A gente ia falar mais sobre as obras, mas, enfim, o que a gente está trabalhando agora é uma melhor forma de fazer essa comunicação com a população, para que seja o mais transparente possível, para que a gente consiga divulgar essas informações de uma maneira mais clara, que chegue a todo mundo, e isso tem que ser feito não só pelo DAE, mas tem que ser feito pelo governo do estado, que é o responsável pelas obras e que é o responsável por operar também os reservatórios. Então, o nosso compromisso com a segurança está sendo acompanhado muito de perto. A gente está fazendo todo o possível para que a gente tenha esses documentos prontos e preparados para serem divulgados o mais rápido possível. E aí, Tereza. Ela saiu. Temos uma pergunta da Denise, mas, Denise, eu peço que aguarde um minutinho. Eu vou ver se a Tereza ainda tem mais algumas dúvidas em relação a esse assunto. Eu tenho, Tereza, porque ficou bem confusa aquela parte, eu tentei perguntar e não consegui, enfim, vamos lá. Hã? Ah, peraí. Eu tenho, porque ficou bem confusa a parte aí, eu fiquei tentando perguntar e ela não estava ouvindo e não adiantou nada eu perguntar. Esse volume 7, como é que ele chama esse volume 7?
Na verdade, Tereza, é volume 6, é PAI, Plano de Não, é que Ação ela citou o Emergencial. 7, por isso que eu estou perguntando. Não, mas o é 6, é o 6, na verdade. O plano de contingência está onde? O plano de segurança é composto por 6 volumes, tá? 6 volumes conforme o manual da ANA. O primeiro, o volume 1, foi feito, que são as características das barragens que a gente já tem hoje, então dá para concluir, foi concluído. E o 6º, que é o plano de ação emergencial. Esse é o 6º e foi concluído também, tá? Os outros volumes tratam-se dos equipamentos, operação, e eu preciso concluir a barragem, fazer o as-built para poder fazer esse plano. Mesmo assim, antes do enchimento da barragem, nós vamos estar com todos esses documentos, a obra já vai estar praticamente concluída, e a gente consegue concluir os 6 volumes que compõem o plano de segurança de barragem. O plano de contingência, que é o PLANCON, que acho que é a dúvida da senhora, ela é um documento que não é do empreendedor, é um documento do município. O Eduardo comentou. Todo município é obrigado a ter um plano de contingência, não para todos os tipos de risco, um risco de incêndio, um risco de inundação. Então, quando tem uma barragem sendo construída no município, há também um potencial de risco. E esse plano de contingência tem que ser adequado com essa nova barragem. E é isso que o Eduardo vem pedindo para o DAE, e o DAE já se comprometeu a fazer, do que? Fazer essa revisão do plano de contingência para atender qualquer tipo de ocorrência da barragem. E isso já está várias reuniões, o Eduardo tem acompanhado. Se quiser complementar, Eduardo, por favor. Eu tenho mais um comentário depois para fazer. Sim, é exatamente isso que o Tibério está colocando. Então, a gente já vem fazendo as tratativas em relação ao PLANCON já há algum tempo, né? Agora vai ser definida uma empresa para poder elaborar esse plano para contemplar toda essa demanda aí do barramento. Né? Exatamente. Haja visto que nós temos plano de contingência no município para o quê? Para as operações que é de praxe da Defesa Civil, né? Que é a Operação Verão e a Operação Estiagem, da qual a gente trabalha mais perto dessas duas operações. O plano de contingência da barragem é um plano específico para atender a necessidades e virtudes do barramento, que vai ser elaborado, né, conforme as tratativas já em andamento. Perfeito, Eduardo. Só tenho mais 3 itens aqui para falar. Sobre o que a Lígia falou, tenho 2 comentários aqui. Que o risco que você citou, você só citou o risco da construção. A gente tem que lembrar que existe o risco da operação, que é perigosíssimo e que está aí, né? Uma outra coisa, você falou que foi projetada com alto nível de segurança. Eu só quero lembrar que o vertedouro mudou de lugar na hora da construção. Eu acho que isso não é um alto nível de segurança, tá? Mas aí é opinião minha. E o Eduardo, quando ele fala que tem que ter o tempo hábil para agir em cima desse risco, para gerir esse risco, eu sinto muito, Eduardo. Eu acho que inclusive você que falou que mora ali embaixo, né? No primeiro bairro ali, a 700 ou 800 metros. Sim, moro lá. Então, um tempo de 0,00 não vai dar tempo de nada, nem você não vai conseguir correr. Então, mas na verdade... Peraí, Eduardo, peraí. Deixa eu só acabar a minha coisa aqui que eu queria ver com a Lígia. Eu não entendi, que eu tentei perguntar, que eu não consegui entender o começo que você falou. Você falou de informação que não é de verdade, que tem que ver se é da internet, da onde é. Isso foi a respeito desse zona de autossalvamento que eu falei, porque o que eu falei sobre isso está no documento do DAE. Então é oficial, está no volume 6, inclusive. Tá? Esse tempo 00 e 010 da zona de salvamento 1 e 2, autossalvamento, é do documento oficial. Então, o que eu falei do bombeiro, que me comentaram, é uma coisa. Isso não, isso aqui é oficial. Documento do DAE. Então, Só para esclarecer que o que eu estou falando não é besteira. É oficial. Não, o que eu citei é que a gente precisa precisa prestar atenção nas nossas fontes de informação. Porque os planos de segurança, o que nós temos e que pode ter sido chegado até você, eram planos preliminares.
E o tempo inteiro a gente vem falando isso porque os planos eles ainda podem sofrer algum tipo de alteração. Então, até que o próprio DAE ou a Defesa Civil dos municípios divulguem essas informações, tudo que chegam até vocês através que não são fontes oficiais, eu não sei de onde esses dados foram obtidos, mesmo que sejam de relatórios do DAE, mas são relatórios que não foram divulgados oficialmente, eu não sei como foram obtidos essas informações, vão ser informações que provavelmente estarão defasadas, ou informações que provavelmente ainda vão sofrer poderão sofrer alguma retificação. Por isso que eu peço mais uma vez que vocês só acreditem e divulguem informações que partam do próprio DAE ou da Defesa Civil do município ou das próprias prefeituras. Não, tudo bem, aqui é de setembro de 2021, se alguma coisa mudou, beleza, tomara que mude, entendeu? Porque o tempo de salvamento é 0. Depois eu queria até lá na frente ouvir do Eduardo como é que ele vai resolver esse problema, mas tudo bem. E esses documentos já estão com a prefeitura e com a Defesa Civil ou não? Não, ainda não. Esses documentos estão em posse da Secretaria. Qual secretaria? De Infraestrutura e Meio Ambiente. Ah, tá bom. Acima. Agora sobre a questão do tempo de salvamento, de autossalvamento, Tereza, isso tudo é considerado dentro do plano de contingência. Você está considerando uma hipótese de rompimento do barramento num cenário crítico, como se fosse como se o barramento fosse colapsar. Isso é uma hipótese bem distante. Essa mancha de inundação, esse tempo que é avaliado é nesse cenário. É como se o barramento ele colapsasse, como aconteceu com a barragem de Brumadinho, por exemplo. É aquele cenário. Para chegar a um cenário desse, um barramento como o nosso, ele daria sinais há muito tempo. Assim como eu te falei do que a gente tem de instrumentação para monitorar a qualidade do maciço. Então, esse cenário que ele é construído é na pior hipótese. E, além disso, o plano de contingência, ele levanta essas áreas, que são as áreas de autossalvamento, são as AIS, justamente para poder definir quais serão as medidas que podem ser adotadas naqueles locais. Em algumas situações, inclusive, algum tipo de população, ela pode ser, sim, remanejada para uma outra área. Então, assim, isso tudo é levado em consideração dentro do plano de contingência. Todas as pessoas que têm algum tipo de problema de mobilidade, pessoas idosas, elas são cadastradas e são consideradas nesse plano de contingência. Então, assim, eu acho que antes da gente entrar nesse detalhe, antes de começar a discutir isso, acho que primeiro a gente tem que ter os dados do que realmente tem ali logo a jusante nessa área de autossalvamento e saber quais são as propostas que vão ser feitas para essas áreas com o auxílio da Defesa Civil. Então, mas aí, por exemplo, só mais uma pergunta, desculpa, é que eu infelizmente não consigo acreditar que o negócio é tão legal assim, mas tudo bem. Essa zona de autossalvamento, onde tem as pessoas que correm esse risco, nessa hipótese, vamos supor que, como você falou, que essas pessoas tenham que ser retiradas daquele local, quando começar a funcionar a barragem, não sei lá quando. Isso aí vai ser problema do município ou do DAE? Porque se o plano de contingência é do município, mas a responsabilidade é do DAE, não é isso? Exatamente. A responsabilidade é sempre do empreendedor, de quem opera a barragem, nesse caso. É óbvio que são ações conjuntas, a gente não pode fazer
uma intervenção ou qualquer tipo de ação junto à população, eu digo situação desse tipo de emergência, sem ter a Defesa Civil, que é quem conhece todo o município na palma da mão. É óbvio que uma coisa não anda sem a outra, mas isso é responsabilidade do operador da barragem, e isso em qualquer lugar do mundo. As defesas civis, em qualquer lugar onde tem a barragem, elas não atuam sozinhas. Elas têm o apoio dos empreendedores, de quem opera a barragem, para dar esse atendimento junto à população, isso sem dúvida. Eu queria só complementar a fala da Tereza, né? Eu entendo a preocupação dela em relação à questão dessa questão de tempo, de evacuação. Só que assim, a gente, conforme colocou bem a Lígia, todo esse aparato, né, até na redundância de qualquer evento que venha ocorrer no barramento, essa hipótese aí de mancha, de alagamento, justamente no tombamento do barramento, que é uma coisa assim que praticamente impossível. Agora, com todo esse aparato, esse tempo da qual é posto aí, em virtude da proximidade da cidade, nós temos leitura para evacuar esse reservatório. E, na pior das hipóteses, que venha alagar tudo, a gente tem tempo hábil para fazer isso nessas condições, e não nessas condições que está sendo colocado de um tombamento, entendeu? Isso que o plano de contingência, ele vem para fechar essas lacunas nesse sentido. Então, vamos supor, hoje nós estamos falando da preocupação de uma segurança hídrica que vem do governo, enfrentando uma crise aí ferrenha uns anos atrás, que também é um problema sério para os governantes. Faltou água na casa do consumidor, o nego não quer saber, o nego vai tacar o pau de quem é de direito. Então, pegando exemplo, outros barramentos, por exemplo, Itaipu. Itaipu tem o Paraguai embaixo de Itaipu. Será que não poderia fazer o barramento para garantir lá suficiência energética, abastecimento e tudo mais? Então, assim, temos que tratar isso, sim, de forma séria, da forma que vem sendo tratada, com muito arcabouço técnico, né? Mestres, doutores, cuidando de tudo isso, e levar em consideração, Tereza, a sua colocação, que é importante. Mas tudo isso a gente consegue administrar, bem feito, do jeito que está sendo proposto, né? A preocupação nossa é quanto morador, quanto coordenador. Hoje eu estou aqui como coordenador, mas amanhã eu não estou mais como coordenador. A gente tem uma preocupação em relação a isso ferrenha. No entanto, que eu já fui no Estado, fui no IPT, já estou me relacionando com todo esse povo para a gente fechar isso da melhor maneira, para atender a crise hídrica e atender com qualidade e segurança a nossa população, da qual eu faço parte, estou a 800 metros dela aí, né? Então, essas as palavras que eu tenho para colocar. A gente está assim em cima, o DAE está sendo o cooperador, tudo que eu pedi, a gente está lá na obra, vendo, acompanhando, né? Então, eu acredito que a gente vai chegar num consenso bom para as duas as partes. Obrigada, Eduardo. Mais alguma dúvida, Tereza? Acho que o Tibério, você quer falar, Tibério? Não, acho que é só com relação, e acrescentar com relação à segurança, quando a Lígia falou, Tereza, esse tipo de barragem de abastecimento, as maiores ocorrências que pode surgir um problema é galgamento. O que é? A água passar por cima da barragem. Então, quando a Lígia fala que a barragem foi projetada com 10 mil anos de recorrência, né, é justamente isso que garante o maior fator de segurança, porque as barragens mais antigas, elas não eram calculadas assim. Eles pegavam chuva de 100 anos, 500 anos, e projetavam essa chuva. Então, o risco maior de uma barragem de abastecimento como a nossa não é ocorrer uma abertura, um tombamento, como o Eduardo bem falou aí, mas você é obrigado, no plano de ação emergencial, a fazer a simulação hipotética de uma ocorrência dessa, porque seria a pior hipótese, tá? Mas não é o que acontece nessas barragens de abastecimento. Então, o fato de o vertedor ser projetado para 10 mil anos de recorrência é um dos maiores fatores de segurança da barragem. Então, a água nunca vai passar por cima da barragem, como você viu na televisão aqui em Minas. O que aconteceu? Você vê que tinha barragem lá que ela não rompeu. O que aconteceu? A água passava por cima dela, né? Só acrescentar isso.
Então eu só vou acrescentar 3 coisas também. Esse risco da operação, esse risco que você fala, que tem a simulação, é só o risco da barragem. Eu queria saber se vocês estudam o risco da operação, que esse é mais perigoso do que o risco, talvez, da construção. Outra coisa, o Eduardo falou que vai atender a crise hídrica, não vai porque não tem adutora, tá? E ninguém quer pagar por isso. E uma terceira coisa, mas aí também não é oficial, como o dado do 00 que eu dei, esse é oficial. E da onde eu arranjei não importa. Quando sair esse documento a gente vai poder conferir. E o que me falaram também, o pessoal de Pedreira, que eles estão extremamente preocupados, é que vários órgãos públicos já estão mudando de lugar. Se isso estiver acontecendo, nós vamos atrás dessa informação, é uma coisa seríssima que não bate com o que vocês estão falando, tá certo? Então é uma coisa que a gente vai ter que ir atrás para ver também, não sei se o Eduardo tem alguma informação dessa ou não, mas é uma coisa que nós vamos procurar saber melhor. É só isso, obrigada. Em relação a essa questão de mudar setor público de lugar, realmente mudou a delegacia onde era antes para a Guarda Municipal na delegacia antiga, do lado do leito do rio. Não vejo nenhuma mudança dessa colocada aí, não. Isso aí também não pode se considerar, tá, Tereza? Eu faço parte da municipalidade faz 22 anos que eu estou aqui, né? E 45 de morador, não procede. Não vi nenhuma repartição pública mudar, a não ser a Guarda Municipal, que estava fora, vamos dizer assim, fora da área da mancha de alagamento, passou para a margem do rio. Não procede, isso é coisa que não vai. Sobre essa sua dúvida, Tereza, de construção e operação, tudo que a gente está falando aqui sobre a respeito de plano de segurança, a gente está falando sobre fase de operação, tá? A gente não está falando sobre fase agora de construção, não. Tudo se refere à área de salvamento, zona de autossalvamento, plano de contingência. Todas essas fases são pós-construção da barragem, fase de operação. Sim, fase de operação. O que eu falo é o risco da operação em si. O fulano que está lá tomando conta. Esse é um outro problema que existe muito sério. Desculpa, pode repetir. Posso? Eu sei que é a fase de operação que você está falando. A operação que eu estou citando é a operação do fulano que está fazendo os cuidados ali. Esse risco existe e ele pode dar muito problema. Além do problema da construção, claro. Que você fala qual que não risco, tem problema. Tereza? O risco qual de risco? quem Você poderia ser opera. mais específica? O risco de quem opera a barragem. Erro humano. Ô, Tereza, eu acho que assim, podemos esclarecer assim, esse risco de operação. Vamos supor que aconteça qualquer erro humano lá. O maior problema que podia acontecer, como eu falei, é a água não ter por onde passar.